Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Em Contas, feito para você que quer ficar por dentro de tudo a respeito das finanças e contabilidade dos partidos e a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Eu sou a Bia. Mas podem ficar tranquilos, porque vamos explicar tudo em linguagem bem acessível, sem complicação. Eu sou o Léo. Venha com a gente, este podcast foi feito para você. Hoje vamos analisar um julgamento do Tribunal Superior Eleitoral que aconteceu em 21 de fevereiro de 2025. E Bia, é fundamental destacar que essa data é um marco temporal importante. É uma ótima observação, Léo. Mas por que essa data específica é tão crucial assim para a nossa análise de hoje? Porque ela é tipo uma fotografia do entendimento do tribunal naquele exato momento. No direito, Bia, a gente chama isso de jurisprudência. Certo, a jurisprudência. Isso. Pensa nela como o conjunto de decisões de um tribunal sobre um mesmo assunto, sabe? Quando várias decisões seguem a mesma linha, elas formam um entendimento consolidado. Uma interpretação que dá mais segurança para todo mundo, né? Exatamente, traz estabilidade, previsibilidade. Só que, e esse é o ponto, essa jurisprudência não é de pedra, ela evolui. Muda com o tempo. Muda. Pode ser por uma lei nova, por mudanças na sociedade, ou até porque os próprios juízes refletem e mudam de ideia. Então, tudo que a gente vai discutir hoje reflete o que o TSE pensava sobre esses temas até essa data específica de 2025. Perfeito. Então, estamos olhando um retrato bem fiel do pensamento da Corte Eleitoral naquele momento. Dito isso, vamos mergulhar no caso. Do que se trata exatamente, Léo? De um partido político referente ao exercício de 2020. E o grande nó da questão, o ponto central mesmo, foi a aplicação de recursos destinados a um fim muito específico. Já imagino qual seja. Incentivar a participação das mulheres na política. Ah, sim, a famosa regra dos 5%. É um tema que sempre gera muita discussão e, infelizmente, muitos erros na hora de prestar contas, né? Para quem talvez não esteja tão familiarizado, Léo, a gente pode recapitular rapidinho o que diz a lei? Claro, Bia. A regra está na Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096. O artigo 44, inciso V, ele determina que no mínimo 5% do total de recursos do fundo partidário que o partido recebe... Do total, certo. Do total, devem ser aplicados na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. É uma ação afirmativa, entende? O objetivo é claro: reduzir a desigualdade de gênero na política. Não é uma sugestão, é uma obrigação. Uma obrigação importantíssima. E, nesse caso específico, os órgãos de controle do TSE, como a área técnica e o Ministério Público, eles concordaram que o partido cumpriu essa obrigação. Então, é aí que a história começa a ficar interessante. Tanto a unidade técnica, a ZEPA, que é a assessoria que examina as contas, quanto o Ministério Público Eleitoral, que atua como fiscal da lei. Isso, ambos tiveram a mesmíssima opinião. Eles recomendaram a aprovação com ressalvas das contas. O que isso quer dizer na prática? Que não viram problemas graves o suficiente para uma desaprovação total, sabe? Mas identificaram uma única irregularidade. O partido não gastou tudo o que devia com a causa feminina. Faltou um valor exato de R$ 222.616,23 para atingir o piso legal dos 5%. Então, a análise técnica foi bem clara, faltou dinheiro na aplicação. Imagino que o partido não simplesmente aceitou isso. Qual foi a linha de defesa deles, Léo, para justificar essa diferença? A defesa se apoiou em dois argumentos principais, Bia. E o primeiro é bem curioso do ponto de vista prático. Conta pra gente. O partido alegou que uma parcela do fundo partidário, especificamente recursos que vêm de multas, só caiu na conta deles no dia 30 de dezembro de 2020. No penúltimo dia do ano. Eu fico imaginando o contador do partido vendo aquele dinheiro entrar na conta e pensando, e agora? A alegação deles deve ter sido sobre a impossibilidade de usar esse recurso a tempo, né? Exatamente. Eles argumentaram que seria, assim, materialmente impossível, com um dia útil restando no ano, planejar, contratar e executar despesas que se encaixassem de forma adequada e eficiente na promoção da mulher. Claro, não dá para organizar um seminário da noite pro dia. Nem produzir material de qualidade.
Com base nisso, eles pediram que esse valor, recebido tão em cima da hora, fosse excluído da base de cálculo dos 5% daquele ano. É um argumento que apela para a razoabilidade, para a dificuldade prática, parece fazer algum sentido inicial. E qual foi o segundo pilar da defesa, Léo? O segundo argumento foi sobre a natureza da despesa. O partido tentou incluir nos 5% alguns gastos que são tipicamente considerados administrativos. Eles listaram despesas como aluguer de um imóvel, contas de energia elétrica e outras taxas. E a justificativa? A justificativa foi que aquele imóvel e toda a sua estrutura eram de uso exclusivo para as atividades do núcleo feminino do partido. Entendi. A lógica seria: se este escritório serve apenas às mulheres do partido, então todas as despesas para mantê-lo de pé deveriam contar para a cota dos 5%. Temos, então, um argumento sobre o tempo e outro sobre o tipo de gasto. Como foi que o TSE analisou esses dois pontos? O tribunal, Bia, seguindo a sua própria jurisprudência consolidada que a gente mencionou no início, foi bem rigoroso e direto na análise. Sobre o primeiro ponto, o do dinheiro do fim do ano, a Corte não aceitou a justificativa. Não aceitou. Não. A decisão reafirmou que a lei é clara e não abre brechas. O cálculo dos 5% incide sobre o valor total dos recursos do fundo partidário recebidos durante todo o exercício financeiro. Ou seja, não importa se o dinheiro entrou no dia 1º de janeiro ou às 5 da tarde do dia 30 de dezembro. Se entrou na conta em 2020, faz parte da base de cálculo de 2020. A regra não tem exceção para atrasadinhos. Precisamente. O tribunal entende que a gestão financeira é uma responsabilidade do partido ao longo do ano inteiro. Não existe na norma nada que autorize a exclusão desses valores. A regra é objetiva. E sobre o segundo ponto, Léo, o dos gastos administrativos? Esse me parece mais complexo. Sim, porque à primeira vista o argumento do partido sobre o uso exclusivo do imóvel parece ter uma certa lógica, né? Exato. Se eles conseguem provar que ali só funcionava o núcleo feminino, qual o problema? Pois é. Mas aqui o TSE também manteve sua linha de entendimento, que é muito firme. A Corte não considera despesas como a manutenção da estrutura física, como aluguel, condomínio, IPTU, água, luz, telefone, como aplicação direta na promoção da participação política das mulheres. E por que não? É aí que entra um dos pontos mais importantes e que serve de lição para todos. O tribunal exige a comprovação da efetiva prestação de serviços ou da entrega de produtos que, por sua natureza, promovam a mulher na política. O foco é na finalidade do gasto. Não na estrutura que o suporta. Exato. Pagar um aluguel é um gasto meio, um gasto de manutenção. O que a lei exige é a comprovação do gasto fim. Acho que entendi. É como se o tribunal dissesse: eu não quero saber o custo para manter o prédio do curso em pé. Eu quero ver as notas fiscais dos professores que deram o curso, do material didático que foi distribuído, a diferença entre o custo da estrutura e o custo da atividade em si. Sua analogia é perfeita, Bia. Exatamente isso. A grande lição aqui, nosso primeiro destaque importante, é essa necessidade de comprovar não só o gasto, mas a vinculação desse gasto com a atividade partidária específica. Ter um escritório da mulher não basta, então. Não basta. É preciso demonstrar as atividades que foram efetivamente realizadas ali e provar que os gastos estão diretamente ligados a essas atividades finalísticas: seminários, cursos, produção de conteúdo. Manter o prédio é despesa administrativa. O que acontece dentro dele para impulsionar as mulheres é o que conta para os 5%. Fica muito mais claro assim. É uma distinção crucial. Vamos colocar isso em números para todo mundo entender a dimensão do caso. Qual era o valor total que o partido deveria ter aplicado segundo os cálculos do TSE? Olha, com base na totalidade dos recursos recebidos em 2020, o valor mínimo obrigatório a ser aplicado na pauta feminina era de R$ 2.853.446,23. Um valor considerável. E quanto eles comprovaram de forma regular depois que o tribunal glosou, ou seja, desconsiderou o aluguel e as outras contas? O partido conseguiu comprovar a aplicação regular de R$ 2.630.830.
Fazendo a conta, a diferença é exatamente aquele valor que mencionamos no início, R$ 222.616,23. Certo. Nesse ponto da história, com os dois principais argumentos da defesa rejeitados, o caminho natural seria uma punição mais severa, talvez até a desaprovação das contas. Mas a história teve uma reviravolta, não é mesmo, Léo? Teve, Bia. E foi uma reviravolta que veio de fora do processo. Em abril de 2022, ou seja, depois do exercício de 2020, foi promulgada a Emenda Constitucional número 117. Ah, a Emenda 117. Ela mudou bastante coisa, né? Mudou. E mexeu profundamente nas regras de financiamento, especialmente na parte da participação feminina. E o principal, ela teve um efeito retroativo. Entre outras coisas, ela concedeu uma anistia aos partidos que não cumpriram os percentuais mínimos em exercícios passados, incluindo 2020. Anistia? Essa é uma palavra forte. Quer dizer que a irregularidade foi simplesmente perdoada. O partido ficou livre da obrigação de usar esses mais de R$222 mil. Quase, Bia, mas com um detalhe fundamental. A emenda perdoou a irregularidade em si, o que na prática impediu que as contas fossem desaprovadas por esse motivo. O que já é uma grande coisa, porque a desaprovação é uma sanção bem grave. Exato. No entanto, a emenda não perdoou a dívida. Ela não eliminou a obrigação de usar o dinheiro. O que a emenda 117 fez foi redirecionar essa obrigação. Como assim redirecionar? A emenda determinou que todos esses valores não aplicados corretamente no passado deveriam ser somados e aplicados obrigatoriamente nas eleições seguintes, de forma específica e direta no financiamento de candidaturas femininas. Ah, agora faz todo sentido. Não é um perdão completo, é uma espécie de reprogramação da obrigação. Exato. O dinheiro continua carimbado com o selo para as mulheres, mas o seu destino mudou. De programas gerais de formação, passou para o financiamento direto de campanhas. E, de certa forma, Bia, isso torna a aplicação do recurso ainda mais concreta, não acha? Sem dúvida. Vai direto para um dos maiores gargalos da participação feminina na política, que é o financiamento da campanha em si. A sanção de desaprovação foi afastada, mas o dever de investir foi reafirmado e talvez até tornado mais específico. Exatamente. Diante de todo esse cenário, Léo, com a irregularidade constatada, a defesa rejeitada e essa nova emenda constitucional no jogo, qual foi a decisão final do TSE para as contas de 2020 desse partido? A decisão final do plenário do TSE foi pela aprovação com ressalvas das contas do exercício de 2020. A ressalva, claro, é justamente a constatação de que houve aplicação a menor dos 5%. E sobre o dinheiro? Aplicando a nova regra da emenda 117, o tribunal determinou que o valor pendente, os R$ 222.616,23, fosse recolhido ao Tesouro Nacional, com a destinação específica de ser usado para financiamento de candidaturas femininas nas eleições futuras. É fascinante ver como o direito funciona. A irregularidade foi apontada, os entendimentos do tribunal foram reafirmados, mas a solução final foi construtiva, focada em corrigir o rumo para o futuro. Exatamente, Bia. Isso nos leva ao nosso segundo grande destaque. Este caso tem um forte caráter pedagógico. Ele ensina. Ele ensina. Não visa apenas punir, mas principalmente guiar. Serve como um manual claro, não só para este partido, mas para todos os outros, sobre o que pode e o que não pode ser considerado gasto na promoção da mulher na política. Depois de uma decisão como essa, fica muito difícil para outro partido alegar que não sabia que aluguel não contava, né? Com certeza. E isso reforça a importância do nosso terceiro e último destaque, a necessidade do aprendizado contínuo. Não dá mais para contadores, advogados e dirigentes se basearem no mas sempre foi feito assim. De forma alguma. A prestação de contas é um organismo vivo. A jurisprudência evolui, como a gente falou no começo. O que era tolerado há 5 anos, hoje pode levar a uma desaprovação. Acompanhar as decisões do TSE, ler os acórdãos, entender a lógica dos ministros, não é um luxo. É parte essencial do trabalho. É parte essencial da boa governança e da conformidade legal do partido. Ignorar essa evolução é, francamente, correr um risco desnecessário e que pode custar muito caro. Fica então essa lição final.
A gestão financeira partidária exige vigilância constante e uma adaptação contínua, não apenas às leis, mas e talvez principalmente à interpretação que os tribunais dão a elas. É um trabalho que nunca termina. Perfeito. E voltando ao nosso primeiro ponto, reforça a necessidade de documentação robusta, né? Não basta gastar, é preciso comprovar o gasto, a entrega do serviço e, o mais importante, o nexo causal, o vínculo claro e direto daquela despesa com a atividade partidária. No fim das contas, tudo se resume a transparência e boa-fé. É isso aí, ficamos por aqui. O que vocês acharam desse nosso papo de hoje? Fale conosco, sua opinião é muito importante para nós. Deixe seu comentário, queremos trazer um conteúdo que acrescente valor ao seu entendimento sobre esses assuntos. Continue com a gente e, olhe, compartilhe essa ideia, hein? Nos encontramos no próximo episódio. Até breve!